Beleza, para você que já acompanha a gente, estamos por cá, viu? Estamos por cá, aqui direto do nosso estúdio, direto de Juazeirinho para o mundo. E com um convidado especial hoje, nosso conterrâneo, e está aí trazendo para a gente de maneira muito especial hoje um tema que vai nos ajudar a compreender. Eu lancei antes da gente entrar aqui na nossa live uma pergunta, né, sobre educação ambiental. Você sabe o que é? Talvez quando a gente fala, estava aqui conversando aqui com o Guilherme, né, o professor Guilherme, sobre, às vezes algumas pessoas entendem, quando fala educação ambiental, pensam que é só sobre plantas. Daqui a pouquinho o Gui vai falar para a gente um pouquinho já sobre esse assunto, o que é que envolve educação ambiental. Estamos ao vivo pelo Facebook e desejar boas-vindas a você, Gui, que está aqui conosco, nos dando esse privilégio de ter a sua companhia, ter a sua atenção aqui junto com a nossa Joá FM, porque ter alguém ao nosso lado contribuindo para que a educação, o desenvolvimento, né, a formação de uma consciência segura sobre cada atitude, e agora, no mais, falar sobre algo que a gente precisa saber, educação ambiental. Bem-vindo, professor Guilherme, aqui ao nosso estúdio, a Joá FM. Bom dia para você. E aí, Nero, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Joá FM. Pessoal que está participando aí na live, né? Pelo Facebook. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, é uma felicidade muito, muito grande, né? A gente poder voltar para o lugar que a gente foi criado, crescido, criado aqui, passando pela universidade e compartilhar o que a gente aprendeu, né, na universidade com o pessoal aqui da comunidade, as outras pessoas também que não são da comunidade, mas que estão ouvindo, que vão compreender um pouco mais sobre o que é a educação ambiental, sobre o que é o meio ambiente, quais são as suas bases, né? Então, é um prazer, uma felicidade imensa estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi nesses 4 anos de universidade, né? Pois é, nesses 4 anos, qual a bagagem que o Guilherme já tem, graduado, formado, já pode atuar como professor, é isso, Gui? Exatamente, eu sou licenciado, né, em geografia, ou seja, eu posso atuar na docência como professor. Desde 2023 eu venho pesquisando sobre meio ambiente, mais especificamente sobre educação ambiental. Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso, né, foi sobre educação ambiental aplicado nos livros didáticos de geografia. Então eu fiz uma análise dos livros didáticos para entender como que essa educação ambiental estava sendo apresentada nos livros, né? Se ela tinha um objetivo de discutir de maneira crítica sobre os processos que são relacionados do meio ambiente e a educação ambiental como um todo. Pois é, Gui, o que te motivou a ir por esse caminho? Porque a geografia em si, ela só fala sobre a educação ambiental ou tem uma ramificação maior, mas saber o que te motivou a falar sobre educação ambiental, que é a área que você escolheu, e falar aqui na sua terra, né? Exato, exatamente. A geografia, ela é uma ciência social, humana, mas que ela trabalha muito com a relação sociedade-natureza, né? Então, o que me motivou a trabalhar com educação ambiental, eu sempre gostei de discutir sobre o meio ambiente, né? Sempre tive uma felicidade grande de trabalhar com o meio ambiente, de pesquisar. E quando eu encontrei a educação ambiental, principalmente na escola, eu não sabia nem que existia a disciplina de educação ambiental e como que ela era trabalhada. Eu queria entender como que essa educação ambiental ela era sendo trabalhada nas escolas. E a geografia ela impulsionou ainda mais justamente por trabalhar com essa relação da sociedade e natureza, o que a educação ambiental também faz. Então, como eu havia dito aqui anteriormente, né, antes de a gente entrar no ar, que a educação ambiental não é só falar de plantas, né, não é só falar de água, nem tudo e nada disso. A educação ambiental é um campo muito amplo, onde a gente vai discutir de fato
a relação que existe entre sociedade e natureza. Então a gente não vai falar só apenas de meio ambiente, a gente vai trazer também os aspectos econômicos, políticos, que acabam influenciando diretamente na composição da educação ambiental. Muito bem, Gui. Olha, nós temos aqui, agradecer o Ricardo da Ótica Luda, em Conceição do Coité, pelo Facebook, nos assistindo, o Jorge Ares Oxifeira, em Feira de Santana, a Ana Rita, olha que coisa boa, graças a Deus, a Cristina Carneiro Mascarenhas, obrigado, também a Leila Simões, Kleber Ferreira lá em Nova Fátima, um abraço Kleber, bom dia General Mascarenhas, aqui ó, tá na escuta, obrigado meu irmão, professor Guilherme aqui conosco, nosso convidado, e ele que tá aí trazendo um tema muito importante pra gente. E por que, Gui, a gente fala Gui, o costumeiro da gente no dia a dia, né, é o professor Guilherme, porque esse tema com relação assim à educação ambiental, ele é importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mesmo fora da escola, né? A gente tem essa introdução ali quando a gente está no estudo, né? No dia a dia, vai aprendendo, mas é algo que seja meio que superficial, é só para a gente contextualizar, mas na prática ali, né? Por como é que essa importância, não só na escola, mas também no dia a dia da gente aqui. É justamente isso, né? A educação ambiental ela não pode estar presa apenas nas escolas. Ela tem que ir para além dela. E aí o importante é sempre escola e comunidade estarem de mão dadas para buscar fazer projetos que possam observar esses problemas ambientais, né? E a educação ambiental, nesse caso, ela acaba sendo um processo de formar cidadãos críticos, né, para compreender de onde que vem e como é que ocorre esses problemas ambientais. Isso é verdade. E aí, quando a gente fala da relação sociedade-natureza, a gente deixa de pensar em problemas ambientais e aí utiliza esse prefixo de problemas socioambientais, porque quando a gente está falando disso, a gente tem que estar incluso também. A gente, enquanto sociedade, enquanto produtores do espaço, né, a gente produz o espaço o tempo todo, a gente transforma as paisagens, a gente constrói os lugares, a gente tem que se inserir nesse ramo também. Nós somos parte disso, né, Gui? Exatamente, a gente faz parte de tudo isso. Todo esse processo social e ambiental também. Pois é, falar de meio ambiente, falar de gente que se inclui e que sofre os efeitos de uma ação positiva ou negativa também, né? O que exatamente, Gui, isso significa? Falar de meio ambiente, falar de gente, é justamente fazer nos colocar nesse meio, não é isso, Gui? Exatamente, a gente pensar no cidadão enquanto produtor do espaço e transformador da paisagem, consequentemente ele vai estar modificando aquele meio ambiente, né? Seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Existe algumas maneiras diferentes, professor, de trabalhar a educação ambiental? Existe alguma separação, alguma maneira assim que possa separar da outra? Existe isso? Sim, sim. Tem alguns autores que trabalham com várias correntes, eu diria, né? Várias correntes da educação ambiental. Eu, particularmente, quando eu estava pesquisando, e até hoje pesquiso, eu separava ela em dois campos, que são os dois campos que são utilizados nas escolas, para estar discutindo sobre esses problemas socioambientais, que é a educação ambiental conservadora e a educação ambiental crítica. A conservadora, ela vai justamente focar em comportamento individual. Então, eu vou aqui plantar uma árvore e tu vai diminuir o consumo de água. Então, cada um vai estar fazendo... Cada um no seu quadrado, né? Faz exatamente. A sua parte. Então, a gente vai estar, de maneira individualizada, focando em reciclar o lixo, de não jogar ele no chão, né? A conservadora ela vai ser útil, mas ao mesmo tempo ela vai acabar sendo limitada, né? Porque ela não mexe com as causas profundas, com as raízes dos problemas, diferentemente da crítica. A crítica ela já vai inserir aspectos políticos, econômicos, sociais, vai estar de fato observando esses problemas socioambientais na raiz e inserindo o sujeito nesse processo. Colocando, de repente, a gente pode citar ONGs, professor, sobre que entram nesse contexto, sabe a raiz de um problema, por exemplo, e luta sobre aquele problema e coloca a sociedade por dentro. Então, esse aí seria um olhar crítico já, uma questão ambiental crítica. Seria contextualizado assim? Com certeza, principalmente porque pensa nesses aspectos coletivos,
né? O que acaba sendo muito mais estruturado. Né, é algo pensado, é algo planejado, o que pode facilitar a compreensão dos problemas socioambientais. Pois é, isso é muito bom. Estamos aqui com o professor Guilherme. Enquanto isso a gente conversa aqui, muitas pessoas estão comentando ali, a Maria José em Feira de Santana, o Kleber está mandando alô, abraço para José, a Rodório e Rodrigo no bairro José Lopes lá, alô, obrigado Kleber, muito obrigado. Nova Fátima, é isso, Kleber? Também a Tia Vone, esse é o meu orgulho, amo vocês, Deus te abençoe. Sim. Então, vamos aqui, Gui, enquanto a gente voltar aí, esse assunto é muito bom. Temos pessoas que podem mandar áudio, podem mandar um texto. Bom dia, olha aí. Muito bem. Seu Jorge, é porque, como a gente está transmitindo aqui, não tem como a gente atender uma ligação, mas o senhor pode estar mandando um áudio e participando aqui também, de acordo com a temática, tá bom? Pode mandar um áudio com a pergunta, com a sua posição. O senhor Jorge também que participa de diversos encontros com relação a meio ambientes, né, da Bacia do Jacuípe. Tarcísio, parabéns para vocês, assunto muito importante, tá vendo, Gui? É um assunto contemporâneo, né? A gente viu recentemente a reunião da COP30, né, falando sobre as transformações climáticas que ocorrem, e isso acaba entrando na discussão de educação ambiental também. O Gui falar de COP30, qual a sua observação? Você acha que gerou ou vai gerar bons frutos? Teve algum impacto positivo com isso? Você acha que deu certo ali? Eu acredito que a gente vai traçar caminhos positivos. É a longo prazo, não é isso? Com certeza, sempre. E pensar a longo prazo de maneira coletiva, justamente o que a educação ambiental faz. Pois é. Então, eu conservador, como você falou, só para entender, eu ali em casa, eu amo plantas. Gosto demais de plantas, mas gosto de manter o ambiente também limpo, organizado. Então, o eu conservador é essa pessoa individual, né, pessoa humana individual, que procura, mesmo nas suas limitações, fazer a coisa certa, né? Exatamente. Seria esse o eu conservador, isso. Fazendo essa parte, não é isso, Gui? Exatamente. Cada um fazer a sua parte, de maneira individualizada. Claro, da forma como a gente pensa, ela individualizada, não vai solucionar o problema. Sim. Vai diminuir um pouco. É por isso que eu estava falando que ela é útil, mas ela não vai... Não tem impacto grande, não tem tanto impacto, né? Não vai analisar a raiz do problema, as causas profundas. A gente só vai trabalhar ali com ela de maneira individualizada superficial, mesmo. Né? Vamos dizer assim, né, Gui? Isso. Então, eu posso me transformar também, como conservador, hoje, com o mecanismo Gui, das redes sociais, eu entrar numa causa por algo, o ambiente, a sociedade, um lixão que está sendo jogado ali na nossa comunidade, além de ser feio, a gente sabe que vai prejudicar a médio e longo prazo, não é isso? Então, quando eu uso essa ferramenta da rede social para expor isso, eu já deixo de ser conservador e entro no crítico? Busco, não é isso, Gui? Sim. Já é um passo inicial para estar entrando nesses aspectos críticos. Eu tenho um exemplo recente, que eu ainda moro em Feira de Santana, né, lá no Feira 6, que é próximo à universidade. Lá eles têm uma mania de colocar os resíduos sólidos, o que a gente comumente conhece como lixo, sim, espaçado pelas ruas. É o descarte inadequado do lixo, né? E acaba gerando mau cheiro, e quando chove, solta líquidos que acabam trazendo problemas ali para a comunidade que mora, né? E acaba não tendo uma intervenção política para que aquele problema seja de fato estagnado, né? Pois é, então todo acúmulo do lixo, vamos dizer assim, gera um problema que, se não for resolvido, afeta todo mundo, né, Gui? E principalmente a longo prazo, né? Aqui mesmo eu vejo várias pessoas, e até eu mesmo, de jogar lixo na rua. Claro que não vai afetar agora, daqui a 5, 10 anos, mas a longo prazo, consequentemente, vai afetar diretamente. A gente imagina o bom e o mau exemplo, né? Isso, Gui? Porque, por exemplo, se eu, pessoa individual, né, faço isso aí, e fala assim, não, tá legal, tem que limpe, né? Tem o pessoal
da coleta de lixo, ele vai lá, ele é pago para isso. Aí é um pensamento, vamos dizer, muito mesquinho, para não dizer outra palavra, Gui, sobre essa realidade. Mas se eu faço isso, o meu filho, a minha filha, vê eu fazendo isso, vai achar comum e vai fazer. Então, isso se multiplicando é uma cadeia negativa que vai ficar estranho, né, Gui? Com certeza. E parece que é algo cultural, né? A gente jogar lixo na rua e pensar justamente isso. Então a gente vai ver aí, acúmulo de lixo, chuva, vai entupir bueiro, vai entupir coisa. Aqui, lá em Feira mesmo, como tem rede de esgoto nas ruas, a tendência é sempre estar com uma quantidade absurda de lixos, né? Justamente por conta disso. Verdade. Olha, o seu Jorge Luiz, você conhece, ele diz, olha, Guilherme, faço parte do comitê da bacia do rio Itapicuru. Amo o meio ambiente, parabenizo a você, qualquer coisa estou à disposição, seu Jorge Luiz. Eu fiz um trabalho também sobre o rio Itapicuru. Fez? Olha, seu Jorge aí, tá vendo? Para analisar a densidade de água, né, dos recursos hídricos, mas a gente acabou não concluiu? A gente concluiu, mas não levou mais para frente, né? Mas foi legal fazer esse trabalho. Ô Gui, você acha que falta, vamos dizer assim, um olhar mais cuidadoso das políticas públicas para que essa educação ambiental de fato seja ampliada, seja colocada mais na prática? Qual é o seu posicionamento? Você que já fez esse estudo aí, não sei o que levou ainda a não concluir, não ir à frente, se foi de repente incentivos, né, para que esse estudo seja levado mais à frente. Você acha que falta do governo mais incentivo nessa área? Eu acho que sim. A primeira coisa, e aí pensando na escola, né, é reestruturar os livros didáticos, né, pensar a educação ambiental com um viés crítico para que os estudantes eles já tenham um olhar um pouco mais cuidadoso sobre o meio ambiente. Ali a escola é um processo de desenvolvimento, né, o projeto piloto para que a gente possa traçar ideias, elaborar projetos, construir objetivos que seja bom tanto para a escola, mas também para a comunidade. Então, já estruturar os livros didáticos e principalmente os livros que trabalham a educação ambiental, que é um tema transversal, né, na escola. Sim. A ciência, a biologia, né, e a geografia, que são os dois campos que trabalham com a educação ambiental ali nos livros didáticos, como eu pude observar, já poderia estar buscando essas modificações. Outras coisas também algumas prefeituras buscarem traçar projetos que facilitem, no caso, o descarte de lixo. Sim. Né? E aí acaba também influenciando outras pessoas e até pensar de maneira coletiva, porque não vai adiantar um e o outro fazer, né? A gente tem 100 pessoas, se 30 fazem a educação ambiental conservadora e as outras 70 não fazem nada, continuam jogando lixo na rua ou enxugar gelo, né? Exatamente, não vai modificar nada, né? A gente não vai ter um espaço harmonioso para a gente conviver. O professor Guilherme, nesta realidade, né, a gente compreende na sua fala e no dia a dia, a escola é aquela que nos dá a ferramenta, né? Os primeiros passos nos dá a ferramenta de como a gente ir buscar, ou de maneira conservadora ou crítica, depende no grupo no qual a gente se encaixa ali, fazer a coisa acontecer. Você acha que só mudar o comportamento individual resolve o problema? Por exemplo, eu mudo a minha atitude, só eu mudar, tá de boa? Já é um avanço, já é um eu avanço. diria. É um avanço. Mas pensar ela de maneira mais coletiva, ela vai justamente buscar compreender as causas estruturais. Mas aí, eu sempre falo, olha assim, eu trabalho com educação ambiental crítica e eu estou tentando influenciar as pessoas também a pensar de maneira crítica aqui. Então, um dos objetivos de eu vir para cá falar da educação ambiental as pessoas que estão ouvindo e que estão assistindo a gente, pensar, olha, ele está falando algo importante de a gente buscar pensar nas causas estruturais dos problemas socioambientais. Então, se eu começar de maneira individual,
pensar de maneira positiva sobre o meio ambiente, então a gente vai estar descartando o lixo de maneira correta, já é um avanço. Mas, obviamente, que pensar ela de maneira coletiva Justamente, é um né? avanço muito maior. Essa provocação sua, a gente pode fazer um comparativo, né? Que a gente tá ali de boa, tá tranquilo, mas, de repente, vamos dizer, no modo prático, nasce uma espinha ali, no braço da pessoa, no rosto. Enquanto aquela espinha não começar a incomodar, tá de boa. De repente muda o aspecto físico, começa a criar aquela dorzinha. Então, eu creio que o que Guilherme está trazendo aqui para a gente é justamente isso, né? Ele está apontando esses problemas que a gente vive no dia a dia, mas talvez não se incomode até chegar esse problema, né? É mesmo que redundante a gente falando isso, então a gente não se incomoda até que essa espinha comece a doer na gente. E a gente entende, Gui, antes da gente eu trazer a próxima pergunta aqui, o pessoal está participando, né? Bom dia, está na escuta, Gilvânia Santos, seu Jorge, falta o incentivo do órgão do INEMA, seu Jorge Luiz, incentivo, obrigado, seu Jorge. Vamos no nosso WhatsApp, Gui, obrigado, Leite Manicure, obrigado pela companhia. O Esmeraldo no Riacho do Morro. Rio do Batista tá aí acompanhando a gente, tá em Salvador, ligado na Joia FM, tá ouvindo esse filho, pois tem os pais dele como meus irmãos. Desejo muito sucesso. Olha aí, Gui. Obrigado, viu, Hildo? Hildo, grande abraço para você, incentivador nosso também. A Josi, obrigado, Josi, um abraço para você. China Guimarães, sabe quem é esse? Tá lá acompanhando o programa. Alô, China Guimarães. Fala, Meraldo, bom dia também para Guilherme, que está aí no estúdio da nossa Rádio FM. Ô Gui, me diga uma coisa, e o que você me diz do Janeiro Branco? Tem algo a ver com educação ambiental, esse desenvolvimento aí do Janeiro Branco, que traz pra gente uma conscientização também muito boa. Parabéns aí pelo trabalho que vem exercendo aí na nossa Rádio FM, Meraldo Mascarenhas, e também aí com o Guilherme, que está esclarecendo aí esses conhecimentos gerais pra gente. Então, Janeiro Branco com meio ambiente, o que é que você fala, Gui? Pois é, trazendo essa pergunta do seu paizão, lhe trazendo esse desafio, falar um pouquinho sobre essa realidade. Tem o que é que você pode ligar com o nosso tema aí? Olha, eu fui dar uma pesquisada aqui porque eu não conhecia isso não. Viu? O Janeiro Branco, né? Mas pelo que eu observei aqui, é uma campanha de conscientização sobre saúde mental. Mas só para fazer um link, se a gente for pensar... Como você falou, dos leques que podem abranger um ambiente saudável, né? Vamos dizer assim, né, Gui? Se o ambiente estiver sujo, consequentemente a mente também vai estar, né? Se a gente for pensar nessa contextualizar essa realidade, né, Gui? Exatamente. Então, China Guimarães está acompanhando a gente lá em Camaçari. A nossa Prociene, alô Pro, bom dia. Bom dia, Meraldo, bom dia ao professor Guilherme. Tá um papo muito legal esse, né? Quem sabe se não contribui para que as pessoas se conscientizem para o descarte legal do lixo, não é isso? Essa semana mesmo, eu faço parte da Associação de Artesãos de Coité, e foi um prejuízo terrível com essa chuva, foi terrível o prejuízo. Olha aí. Porque o forro da loja cedeu com o peso da água. Ninguém sabia qual era a causa. Aí chamou um profissional, ele subiu no telhado. Quando chegou lá, tinha saco plástico entupindo a pia. Acredite se quiser, mas tinha saco de plástico, até com restos de bagaço de coco. Então, esse saco não foi parar em cima do telhado sozinho. Com certeza. Alguém arremessou ele lá, né? Então, essa cultura nossa de descartar o lixo em qualquer lugar, achando que é normal, que não vai ter problema, com certeza, né? Os problemas virão.
Hoje ou amanhã, com certeza, os problemas virão e às vezes causando prejuízo, né? Então seria bom, essas palestras é muito boa, porque quem sabe se não conscientiza o ser humano para o descarte mais correto do lixo. Olha aí. O pessoal tem que saber que e tudo isso, esses problemas, traz prejuízos para o meio ambiente. Olha, Gui, então, trazendo o que a nossa Pró-CN falou, eu me livro do problema e não estou nem aí com quem vai receber ele lá na frente. Seria nesse termo aí o que causou até um prejuízo muito grande lá nesse local onde tem os artesãos, vendem as suas peças, prejuízo a nível coletivo, né? Pois é, exatamente. Justamente, aí é um exemplo real de como o descarte inadequado do resíduo sólido pode acabar gerando esse tipo de situação, né? Pois é, então alguém ali se livrou do problema, né, Gui? Isso. Não, ninguém vai ver, joga ali em algum lugar em cima de uma casa, gerou um prejuízo muito grande. Então, esse pensamento, vamos dizer assim, que alguém teve, muito errôneo, né, errado, de descartar algo, principalmente ficou oculto, mas depois vem à tona, né? O erro veio à tona. O diácono, seu José Silvio, lá em Barra do Vento, Serrinha, parabéns aí pelo tema abordado, muito bom. Inclusive o diácono, Guilherme, ele lá em Serrinha, ele está numa localidade chamada Barra do Vento, e ele atualmente, ele está na área de apicultor, né? Trabalha aí com as abelhas, coletando, vamos dizer assim, o mel, né? A matéria-prima da natureza, que com certeza o diácono, e a gente pode trazer isso, se a natureza não vai bem, se o homem faz uma queimada, se o homem destrói a natureza, se o homem já entra com os defensivos agrícolas, que hoje, de maneira desordenada, Gui, você pode falar um pouquinho sobre isso, está muito grande. Então eu creio que o diácono, que ele trabalha ali, o seu José Silva, na área da apicultura, sofre também os efeitos de uma falta de educação ambiental, seria assim? E principalmente nessa região, não sei se lá tem, mas ali na região de Araci, principalmente, tem uns parques eólicos, acaba desestruturando a movimentação dos pássaros, das abelhas e até na perturbação sonora, né? Poluição sonora para as pessoas que moram ali na região, né, e a utilização de um desenvolvimento sustentável que acaba entrando em outro campo aí de discussão, né? Você resolve um problema, né? cria outro. Quem que sai ganhando aí com esse desenvolvimento sustentável? As empresas privadas ou as pessoas que estão ali sofrendo com poluição sonora? Sim. Tem vários comentários sobre isso. Isso é educação ambiental. Isso é impacto que o ambiente, vamos dizer assim, pensado para um grupo, né? Fala-se que é uma energia limpa, porém, por outro lado, gera consequências, né? Porque no lugar onde essas usinas eólicas estão instaladas, esse barulho, o lugar que foi destruído para que fosse instalado ali, então houve um desgaste ambiental, né? Um desequilíbrio, não é isso? Com Gui? certeza. Pois é, obrigado, diácono, pela participação. Um abraço, dona Raimunda, lá em São Gonçalo dos Campos. Participe, mande seu áudio aqui conosco. Alô, Creu. Bom dia, Gui, olha só. Bom dia, Gui. Creu, tô aqui te ouvindo, viu? Olha aí. Valeu, Creu, tamo junto. Olha aí, parabéns. Precisamos de mais pessoas com consciência nesse assunto. Criar uma sociedade mais consciente no meio ambiente. A Adriana Carneiro, nossa colega. Boa, Adriana. Pois é, Gui, esse assunto é muito bom. Eu creio que a gente espera que essa provocação esteja aí, né, entrando e possa mover. E a gente falar de ambiente, falar deste controle que a gente pode ter, individual ou coletivo, para gerar. E a gente vive, Gui, você está lá em Feira, não é tão longe assim daqui, mas eu creio que muda um pouquinho a questão de ambiente. Lá a urbanização está muito mais acelerada. Aqui ainda está em passos tranquilos, vamos dizer assim, nosso interiorzinho. Mas quando falta água, ou quando, por exemplo, as chuvas mudam, isso é um problema natural, Gui, ou é causado? Como é que a gente pode tratar nisso daí?
Olha, aí a gente vai pensar aí na realidade ambiental do nosso distrito, né? Aqui no nosso distrito mesmo e em toda a região circunvizinha, região do semiárido, a gente vive na pele, o que é conviver com a seca, né? Com o solo pedregoso, com as mudanças de regime de chuva, a escassez de água e com a dificuldade no acesso também à água, né? Eu trabalhei também com o projeto Cisterna lá na universidade, para compreender como que esse projeto ele acaba auxiliando a comunidade aqui de Juazeirinho, mas não, eu penso na falta de chuva ou nessa transformação da dinâmica também um aspecto climático, né? A gente vai falar ali das mudanças atmosféricas, na circulação atmosférica, mas a gente também pode pensar na ação antrópica. O que é a ação antrópica? A ação do ser humano, né? Da gente enquanto produtor do espaço. E aí eu sempre dou um exemplo do que pode ocorrer, né, nessas transformações. Eu não digo não na transformação da falta de chuva, mas o que essa chuva pode trazer como desastre ambiental. Ali na entrada de Salvador, a gente pode observar que tem várias casas em morro. Sim, né? Sim, aquilo ali é... Pois é. Quando chove bastante, e Salvador de fato chove bastante por conta da fixação do local onde ele está, né? Favorável, né? Isso, exatamente. Acaba trazendo vários problemas para as pessoas que moram ali. Aí eu te pergunto, e aí eu faço essa pergunta não só para tu, né, mas também para as pessoas que estão escutando a gente, que meu professor sempre fazia, né? Esses desastres ambientais ocorridos naquela região de Salvador, ele é causado pelas chuvas ou pelas políticas que não realocam essas pessoas para outros espaços, entende? Então, o único local adequado, entre aspas, né, que eles têm para construir suas casas é em morros. Naquelas regiões. Só nos resta isso, né? Exato. Então, quando chove, vai alagar, vai destruir, vai desabar, vai morrer gente, mas o problema é da chuva. Né? Fala logo, né? O problema é da chuva. Aí até se cita, Gui, eu acho que não seja... eu penso que não é a palavra mais adequada, a pessoa fala assim, mau tempo, né? Estamos com mau tempo. Quando começa a acontecer esse desastre, a rua alagada, né? Começam os deslizamentos de encostas, como você está falando aí, pessoas acabam morrendo, foi por consequência da chuva. É verdade isso? Pois é, né? E aí, meu irmão. Como a educação ambiental crítica traz esses aspectos sociais, esses aspectos políticos, a gente pode buscar compreender, né? Como eu fiz essa pergunta. O que é que os políticos eles podem fazer para realocar essas pessoas, para que diminua essas problemáticas socioambientais, né? Então a educação ambiental ela acaba influenciando para a gente compreender essas causas, né, estruturais nas raízes e não só pensar que é a chuva que vai destruir aquele local. Gui, nesse contexto, a gente fala de políticas públicas, né? Quem perde, quem ganha, quando a gente fala isso de políticas públicas, né, no meio ambiente. Mas a gente está trazendo aqui esse assunto que é muito bom para as pessoas, e já a gente vai, você já entrou nessa linha aí. O Gliceval Carneiro está aqui falando conosco, parabéns pelo tema. Sendo o descarte de lixo em terreno baldio o maior desafio para a preservação do meio ambiente, se todas tiverem consciência que a nossa responsabilidade pelo lixo que produzimos, deixa eu ver que muitos transtornos seriam evitados. Olha aí, Gui. Com certeza. Obrigado, Gliceval Carneiro. A fala de você automaticamente já é um complemento, né, Gui? É uma opinião que a gente entra de maneira conservadora, mas que reflete na crítica. Você acha que precisamos de mais pessoas conservadoras ou críticas? Ou tem que andar alinhada? Com certeza crítica, né? Se a gente for querer entender esses problemas socioambientais e buscar acabar com eles, que é algo muito difícil, a gente vai ter que pensar justamente nessas causas coletivas. Elaboração de projeto, traçar objetivos, escola e comunidade. Por isso que eu venho falando, né, que a escola e a comunidade, enquanto espaço de desenvolvimento, né,
da sociedade como um todo, é importante estar de mão dada, né? Porque a gente vai fazer um projeto na escola que pode ser utilizado na comunidade, consequentemente vai afetar outras pessoas, né? E aí a gente acaba estruturando para uma educação ambiental crítica. Pois é, Gui. Você que está nessa área, né? Você que atua, vai estar cada dia mais atuando, né? Nessa área, como um defensor de uma política pública organizada, de um ambiente organizado, de educação consciente. No dia a dia você vai sempre estar transmitindo isso, mas a gente vê que no contexto escola, quando entra a época de ambiente, né, meio ambiente, a escola bate forte naquele período, mas depois fica em off, né? Não se trabalha mais isso, não se tem uma política pública que cria propagandas, vamos dizer assim, na divulgação dessa consciência. Em Araci está nos acompanhando o Altair Carneiro. Obrigado, Altair. Parabéns pela iniciativa da Joá em trazer esse tema sobre o meio ambiente. Muito pertinente para os dias atuais. Olha, obrigado a Altair Carneiro, lá no Araci, acompanhando a gente. A Marildo Cardoso de Santana. Bom dia para todos em Juazeirinho e região. Obrigado. Temos áudio, Gui, antes da gente continuar. Esse nosso papo também, como rende? As pessoas, isso é bom que as pessoas se preocupem. Agradecer a Vera aí em Fazenda Tanque. Bom dia para você, Vera. Meraldo, eu acho que o ser humano é triste. Aqui, por exemplo, desde que eu fiz essa casa, sim, que eu só limpo. Inclusive, me perguntaram se eu ganho da prefeitura, porque vem a sujeira toda lá de cima. Olha só. De restos de comida, ou de plástico, vasilhas de margarina, uma série de coisas. Compram as coisas e jogam na estrada. Isso aí, Vera. E eu não tenho condição de deixar na minha porta a sujeira. Faz a sua parte, né, Vera? Aí eu tenho que limpar. Agora mesmo, a associação aqui está numa sujeira que faz até vergonha. Já falei com os donos, mas ninguém vem aqui fazer nada. Olha, gente. Fica passando a sujeira de lá para minha casa. Alguém está sofrendo com isso, né, Vera? Eu faço. O que eu não posso, tá trancado, eu não posso fazer nada. E na frente é só lixo. Olha só, lixo. gente. Quando eu posso, eu queimo. Quando eu não posso, fica aí a sujeira passando lá para a estrada. Mas é o ser humano, a gente fazer o quê? Eu amei a palestra, porque pelo menos a gente vai utilizando a palavra para falar com as pessoas, que a pessoa consiga entender alguma coisa. Não vai ser tudo, mas pelo menos alguma coisa vale a pena. Obrigado, Vera, pelo seu testemunho. Bom trabalho, que Deus abençoe. Amém. Gui, olha só o que ela falou. Ela limpa, alguém pergunta se ela trabalha na prefeitura porque está limpando algo que não foi ela que fez, mas ela está sofrendo o efeito de uma ação, de uma mal educação ambiental, vamos dizer assim, não é isso, Gui? Com certeza. Eu até me surpreendi com a fala dela, porque as pessoas negligenciam demais, né, o descarte do lixo. Então, olha aí, ela não é funcionária da prefeitura, mas ela está fazendo a parte dela. Já é um início. Mas ela pode justamente mobilizar as outras pessoas a pensarem como ela, o que acaba gerando uma coletividade e pensar nessas causas estruturais. Através, Gui, da fala dela, nesse meio de comunicação que abrange, né, muita gente, ela já está saindo de conservadora para crítica, para que está provocando uma ação que está precisando ser mudada, né, Gui? Exatamente. Olha aí, vamos lá, a gente falou de Diácono José Silvio, apicultor, né, direto lá de Serrinha. Alô, Diácono. Bom dia, Naraldo. Bom dia, professor Guilherme. Bom dia. Dizer para o professor que eu moro aqui numa comunidade de Barra do Vento e nós temos aqui uma reserva ambiental de aproximadamente 100 tarefas de terra. Então, para a gente é uma alegria, porque não é só isso, né? Tem mais em outras regiões, mas não é assim. Talvez a gente tenha aqui em torno de umas 300 tarefas de terra ou mais, ainda com caatinga nativa. Então não é só a abelha, né? Aqui tem os animais do campo, os animais que vivem na floresta,
Ele sobrevive por esta natureza, tem a escala alimentar, né? Mas dizer que é uma alegria morar aqui, uma satisfação em ver esse tema abordado por vocês, né? A questão do meio ambiente, e saber quanto ele é importante, não só para os animais, não só para os pássaros, mas também para o ser humano. Temos já uma conscientização aqui através da associação da coleta de lixo semanal. Então a gente faz as coletas, organiza tudo direitinho e coloca. Toda sexta-feira o pessoal da prefeitura vem aqui e faz a coleta semanal. Então é um tema muito lindo, muito interessante. E seria bom que fizesse esse trabalho mais outras vezes, né? Para conscientizar não só distrito de Juazeirinho, mas todos os ouvintes da Juá, né? Esse tema tão lindo e tão abordado. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pela acolhida e pelo tema que vocês estão trabalhando aí no programa. José Silvio Barra do Vencerrinha, ele trouxe não só o contexto da abelha, mas todo o contexto ambiental ali que está em volta ali, né, Gui? É uma fala dele muito forte também, bacana. Obrigado aí pela participação. E ele fala da questão de mobilização, e você vê como nós a gente consegue chegar em vários lugares muito altos que a gente nem imagina. Um dos maiores exemplos foi a mobilização pelo asfalto, né, que começa ali de maneira pequena, numa comunidade de 5, 10 pessoas, e vai ganhando corpo. É justamente isso que a gente tem que buscar, né, para compreender esses problemas socioambientais e utilizar da educação ambiental crítica, né, essa mobilização, esse pensamento coletivo, para que a gente consiga destruir de fato esses problemas socioambientais. Claro que é uma tarefa muito difícil, sim, né? Verdade. Mobilizar inúmeras pessoas. Então a importância da escola enquanto um espaço de desenvolvimento, né, de desenvolvimento dos estudantes, deles se sentirem pertencentes no espaço, né, no lugar onde eles vivem, é algo que é muito importante estar sendo trabalhado nas escolas. Pois é, Gui. Olha, tem aqui o Baldo, tinha mandado uma mensagem mais cedo aqui. Alô, Baldo. Bom dia, Neraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Joá FM. Passando aqui para deixar aquele abraço, como sempre, e dizer que estou ligado no programa da Joá FM, ouvindo essa reportagem, essa matéria feita aí com o Guilherme sobre o meio ambiente. Parabéns a todos vocês e sei que será muito proveitosa. Muito bem, obrigado, Baldo. Participação aqui também do Evelyn Everton. Bom dia, Evelyn. Neraldo, bom dia. Veja bem, um abraço aí a você, o rapaz, e pelo tema que vocês estão colocando aí em pauta a entrevista, dentro do conteúdo. O problema maior hoje das encostas de Salvador, como todas as cidades no Brasil, a maioria, nós temos um grande exemplo, que é no Rio de Janeiro. As comunidades, para não usar aquele outro termo que se usa, em respeito. O controle da natalidade é importantíssimo. Então, o êxodo, as pessoas crescem, a família cresce, a população cresce. Então, muitos não têm onde morar, e aí se tem um problema social. O governo tem culpa? Tem. Você, quanto mais faz moradia, quanto mais você cresce, expande. Por exemplo, eu cito Salvador porque a gente mora em Salvador. E incluo vocês aqui também. As pessoas se locam naquele lugar, moram naquele local e não tem para onde ir. Então a população ali se cresce e termina construindo em áreas que não é permitida. E corre o risco de vida. Isso são temas já debatidos pela própria Codesal. Outro problema maior, plantio. É preciso se plantar mais árvores, é preciso se reflorestar mais. Aí em Juazeirinho nós temos um grande exemplo. Essas obras que estão sendo feitas do calçamento, eu acho que cada porta deveria se plantar uma árvore. Se planta uma árvore que não venha ter assim tanto danos no próprio terreno, mas que pelo menos venha arvorizar. E isso ajuda. Outro ponto, a questão de lixo.
as pessoas jogam lixo aleatoriamente, aleatoriamente. As pessoas criam um cachorro e esses cachorros vão rasgar o lixo, porque você não tem um cesto de lixo na porta. Então tudo isso é preciso se ser conversado, se ser debatido, entendeu? Porque isso é um problema geral, isso é um problema não só governamental, como um problema também de educação. Eu sempre falo com vocês, um plástico ele leva 400 anos para se acabar. E esses sacos, esses lixos, eles vão para os bueiros, entopem as ruas, quando vem as chuvas, entendeu? Nós temos os desastres, nós temos os alagamentos. Então, o problema da encosta, relatei aí, como esse segundo ponto aí que eu relato. Um abraço, bom dia, Evelyn Everton. Olha aí, Gui, o Evelyn destacou pontos importantes aqui que é preciso chamar a atenção, né? Muito importante mesmo, né? Ele destaca aí a questão das encostas, das transformações na área urbana, né? Tanto de Salvador como também aqui, do descarte inadequado dos resíduos sólidos, da forma como ele falou aí, né? Que até os cachorros rasgam os lixos porque não tem cesto para colocar esse lixo, né? E que acaba impactando diretamente no nosso ambiente, né? O entupimento de bueiro decorrente da chuva, por mais que falte, né? É escassa a chuva aqui, mas quando vem forte. Essa semana veio forte. Sim, muito, realmente. Né? Então, é pensar, né? Pensar é principalmente pensar de maneira coletiva, é pensar de maneira crítica, né? E responsável, porque quando a gente pensa de maneira individual, a gente tem as nossas atitudes, a gente muda nossos comportamentos, mas provavelmente não vai mudar tanta coisa. Né? Então a ideia é a gente começar do começo, né, literalmente, e pensar de maneira mais coletiva. Então a comunidade tem que abraçar essas ideias, assim como abraçou o asfalto, né? Sim. Pensar também em como que a gente pode mudar a comunidade, né? Como a gente pode deixar o ambiente mais harmonioso, mais estruturado. Muito bem, Gui. Plante uma árvore, né? Como o Evelyn disse, né? Eu mesmo tenho muitas árvores no meu quintal ali, né? Eu chamo de quintal produtivo. E às vezes algumas pessoas falam, não sei como é que tu aguenta tanta folha, não sei isso e aquilo. Eu falo, pense pelo lado positivo, né? Não pense pela folha não, a folha é uma consequência daquilo que a gente absorveu de bom, né? Da planta. Pense positivo. E aí, foi muito obrigado, Evelyn, seu ponto de vista muito positivo, muito bom, muito provocador para nossas atitudes. A gente começa por aqui, né? É o nosso Juazeirinho se transformando, e aí vai adiante, e a gente transformando o nosso ambiente, né? Isso é muito bom. Então, Guilherme, a gente trazendo aqui uma temática que todo mundo está gostando, e como disse, precisa de mais vezes. Eu quero também mandar um abraço aqui, Tamires, já foi minha colega, hoje Tamires atua como professora, mas está aí atualmente agora em Conceição do Cuité. Que bom a sua participação, excelente temática, bom dia. Bom dia, Neraldo. Estou acompanhando aqui pelo Facebook, viu? Não apareceu meu nome porque eu não tenho mais Facebook pessoal, apareceu o meu Facebook profissional que eu tenho, do crochê. Mas realmente é uma temática muito importante. Eu, enquanto professora de geografia, né, entendo da importância dessa temática da educação ambiental. Inclusive, já trabalhei sobre esse tema, né, desenvolvimento de projeto na escola sobre educação ambiental. E é cada vez mais urgente nessa preocupação em relação ao meio ambiente e que as escolas possam sempre estar disseminando, né, e desenvolvendo trabalhos que possam conscientizar as gerações mais jovens, né, para que elas já cresçam com essa consciência política, consciência crítica da importância da conservação, né, e da preservação do meio ambiente. Muito bem, obrigado, professora Tamires, participando aqui conosco. Olha, é um colega aí também na área, hein? Colega de área. Pois é, então, nossa juventude, né, algo que eu achei importante a Tamires trazer, essa conscientização, essa geração que está vindo aí, é muito antenada na tecnologia e desconectada do meio ambiente. Eu penso assim, viu, Gui? O que você acha? Com certeza, né? Quanto mais a gente vai pensar aí na tecnologia, né? Sabia que quanto mais a gente usa o ChatGPT, a gente gasta água? É isso? Pois é. Tá vendo, gente? Use menos ChatGPT. Mas aí, a ideia é sempre estar mobilizando, né? As crianças estão sempre antenadas, os adolescentes também.
Então, a inserção da educação ambiental nas escolas estimula muito esse pensamento, né, crítico, esse pensamento do dia a dia, do nosso cotidiano. O aluno ali vai sair da escola, aí vai ver o lixo ali na rua e já vai estar pensando, olha, o lixo está aqui na rua, assim como a professora falou, estava abordando lá na sala de aula. Então ele já vai pensando, ele já vai tentando modificar os seus comportamentos. Como eu falei, a educação ambiental conservadora, ela não é algo ruim, né? Ela é o início, né? É o começo de uma mobilização que pode estar acarretando depois em pensamentos mais coletivos, sujeito a mudanças. Pois é, Gui. Olha, a Nuni Carneiro, você conhece quem é? Alô, Nuni, bom dia. Bom dia, Neraldo. Bom dia, Gui, que está aí no estúdio, né? Fazendo essa participação no programa O de Casa. E, Gui, você acha que de que forma uma gestão escolar, como você estagiou, né, em feira em alguns colégios, de que forma uma gestão escolar apoia a inserção de temas ambientais em um plano de aula? E aí, Gui, colocando em prática aquilo que você viveu, pôde vir, né, nas escolas no qual você pôde estagiar, que a sua mãezona aí falou para você, essa pergunta é muito boa, viu? Boa, gostei. Primeiro de tudo, apresentar o ambiente em que o estudante está inserido, ou seja, a escola e o entorno da escola. Então, um tipo de aula que a gente pode utilizar, a educação ambiental, é a gente falar da paisagem e das transformações da paisagem, né? E aí eu fiz justamente um trabalho sobre isso. A gente trabalhou, né, com fotografia, paisagem e educação ambiental. Então, o que a gente fez, mãe, foi conversar com os alunos como que eles observavam o espaço onde eles viviam, como eles observavam o espaço escolar. A gente deu uma volta na escola e viu descarte inadequado do resíduo sólido no entorno da escola, né, o que acaba transformando a paisagem. Então a ideia foi a gente discutir sobre a educação ambiental, né? A gente acabou tirando fotos dos locais onde esse descarte de lixo ele era mais abundante e estava num bueiro, onde chove, escorre água, vai acabar alagando ali e trazendo consequências negativas para a escola e, consequentemente, para os estudantes. Então, a ideia é sempre trabalhar justamente com isso. A gente acabou tirando fotos, expôs essas fotos na escola e acredito que eles tenham se mobilizado para utilizar mais locais para descarte adequado. Lá eles fazem a mesma coisa que você faz, ele utiliza pneu para estar decorando a escola. E isso é um ponto importante também, né? Reutilizar esse lixo que seria descartado de maneira inadequada e utilizando para fazer arte, que eu acho muito bacana. Com certeza. Então, inclusive, Gui, o pessoal está ouvindo, tem mais participações, você vê que o pessoal está interagindo bastante, obrigado. Parece que vai ter parte 2. Vai ter que ter, Gui. Olha só, você trouxe um assunto, por um período eu fui, não vou dizer professor não, mas acompanhei uma turminha na época do Mais Educação, trazendo essas técnicas agrícolas ali, a questão da horta escolar, e eu pude trabalhar um pouquinho com esses alunos, essa turminha, e fazer várias observações, essa questão. Como a gente está aqui na escola produzindo um alimento saudável para o consumo, para a merenda escolar. E depois fiz essa observação que em torno da escola, no pátio, tinha muito lixo. E ali eu ficava observando, na hora da merenda, em que eles compravam merenda ali, descascava bala, chão. Faziam merenda, copo, chão. Enfim, o saco do salgadinho, chão. E aí, na hora da aula, eu chamei a turma para dar um rolê ali no pátio. Falar assim, vem cá, observem aí, em torno do pátio. O que é que vocês mais veem? Lixo. Quem é que está jogando lixo, não é vocês? Então, eu falo vocês, não é só a turma, mas a escola inteira. A escola traz esse conceito da educação. Mas talvez até venha de casa esse controle. Do eu, pai, eu, mãe. Trazer esse conceito. Não, você está na rua,
não joga o lixo na rua, bota no bolso, leva para casa. Eu acho que falta um pouquinho isso, porque não depende, Gui, da escola. A escola, como você falou, é a responsável por dar as ferramentas, mas a educação vem de casa, né? Do conceito, né? Isso, Gui, você acha o quê? Primeiro primeiro vem de casa, né? Vem estruturado ali, a família é um campo, né, social de desenvolvimento do estudante, do indivíduo, então já vem dali. Mas a criança e o adolescente, ela é muito influenciável, né? Então, quando ela vê uma outra criança jogando lixo no chão, ela vai fazer também. Vai junto, né? Porque acaba gerando diversos problemas. Então, a ideia é sempre a escola, enquanto o seu projeto político-pedagógico, né? Buscar desenvolver projetos. Se depender, aí tem autores que falam assim, se depender dos projetos da escola, a gente vai ter semana de tudo, semana da cultura, semana do meio ambiente, mas é só naquela semana. Só então, na semana. A gente discute, a gente passa a semana toda discutindo o meio ambiente e não toca mais no assunto, só vai falar no outro ano. Então, a ideia é sempre estar buscando projetos que visem estimular esses estudantes a pensar de maneira crítica, né? E aí a gente pode fazer um desenvolvimento inverso. O aluno, enquanto ser pensante ali na escola, ele vai estar mobilizando a família. Já vem voltar para lá, né? Esse incentivo, né? É a que a gente chama de retroalimentação da educação. A gente vai estar, os alunos, os estudantes vão estar ensinando aos pais e os familiares conceito, a descartar, né? Adequadamente os resíduos, né? Você acha que, não sei se seria a palavra essa, mas acho que às vezes há uma omissão da escola de pegar mais no pé do aluno, porque, por exemplo, eu não estou aqui tecendo críticas para um diretor, para alguém, mas, por exemplo, eu sou o responsável pelaquela escola. Eu estou vendo, não é possível que eu não esteja vendo, o pátio da escola no qual eu estou atuando, cheia de lixo. Os funcionários ali todo dia, muito lixo. Você acha que falta um pouquinho essa cobrança mais dura de chamar os pais, chamar os alunos em uma reunião e falar, gente, olha para isso aqui. Eu creio que, você acha que resolve, gerar, não sei se é omissão, ou despreocupação com o ambiente, é porque tem alguém para limpar? Qual é o seu ponto de vista? Sinceramente, eu acho. Eu acho que existe o campo escolar, né? Meio que negligencia esses aspectos, né? Eu acho que também não dá tempo, são tantas coisas também na escola, né? São tantas coisas na escola, mas acaba tendo uma negligência ali. Se a escola quer apresentar uma infraestrutura adequada para receber uma boa quantidade de alunos, né, ter um ambiente harmonioso para que receba palestra, para que receba professores, né, e receba alunos, ela tem que ter um ambiente limpo. Então a ideia é sempre estar mobilizando a escola. Vamos chamar, vamos fazer uma reunião, vamos chamar a comunidade, sim, vamos apresentar esses aspectos. Olha a quantidade de lixo que tem aqui no nosso espaço, que está sendo descartado de maneira inadequada. Isso aqui a longo prazo vai acabar desestruturando a escola como um todo. Mas, né? Estimula quem está limpando todo dia. Ali, exatamente. Né? Até o próprio trabalhador que está limpando fala, pô, eu limpo todo dia e todo dia a mesma coisa. Exatamente. São alunos, são pessoas que deveriam estar dando exemplo. Exatamente, né? Pois é. Muito bem, gente. Olha só, vamos aqui agradecer a participação de todos. Adriana Carneiro, Gui, o nosso assunto, Gui, eu creio que vai ter que ter uma segunda etapa depois aí, viu? É muito proveitoso, gente. Estamos falando de algo que a gente vive no dia a dia. Adriana Carneiro. Bom dia, Neraldo. Bom dia. Bom dia, professor Guilherme. Bom e dia. Também a todos os nossos ouvintes. O Guilherme, por favor, amigo, fale um pouco sobre queimada. Queimadas. Porque aqui em Juazeirinho ainda tem a cultura de queimar lixo em fundo de casa e também cortam uma árvore e coloca fogo. Ainda tem essa cultura aqui. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso. E desde já, parabéns, viu? O programa, parabéns a Neraldo. E também ao professor Guilherme, porque está assim, ó, maravilhoso. Estamos sendo privilegiados pelo professor Guilherme aqui, que vai estar aberto o convite para outra vez aí, tiver de férias, não sei. Mas queimadas, realidade,
atual ainda, vamos dizer assim, e ela destacou o nosso Juazeirinho, que percebe algumas queimadas. Primeiramente, Adriana, muito obrigado, né? E gostei muito da pergunta, né? Eu diria que sobre queimadas aqui na região, primeiro, eu acho que é muita falta de noção, né, das pessoas de colocarem fogo em árvores, ou corta a árvore e coloca fogo, ou em uma parte ali de mato, né, que a gente conhece aqui. Eu acho que falta muita noção dessa situação, que acaba gerando diversos problemas, né? A poluição do local, a poluição no odor, no cheiro, que acaba incomodando. E eu já vim percebendo, estou de férias aqui há um bom tempo, e de fato isso acontece, e parece que acontece mais no verão, o que acaba sendo um problema ainda maior, né? Então, Adriana, eu acho que falta muita noção das pessoas, né, de deixarem secar por conta própria, né, e não colocar fogo. Eu acho isso um ponto importante, até que pode ser reutilizado, né, como adubo, por que não? Sim. Mas o ponto aqui é a falta de educação ambiental, né? É a falta de pensar, olha, eu posso estar contribuindo aqui, não colocando fogo e ajudando o espaço onde eu vivo. Então, falta essa noção de educação ambiental, né? Essa noção de que vai gerar problemas ambientais para a gente. Bem, olha aí, respondido aí o Guilherme. Rosilê também participando aqui conosco. Alô, Lega. Parabéns para o professor Guilherme. Muito boa a sua matéria. Então é isso aí. Aqui em Juazeirinho, assim, sempre eu faço as visitas nas casas dos idosos. Aí eu vejo sofá, muita coisa no lixo, assim, jogado em lugares que devia conservar, né? E não ficar jogando no lixo, no meio ambiente, que atinge o vizinho. Como fazer uma queimada também perto de uma casa, também isso não é bom para o meio ambiente. Temos que fazer a reciclagem de vasos, de sacolas, de vasos como sacos, né? Sacolas, sacos de qualquer coisa que você usa. A gente tem que sempre estar conservando. Eu mesmo vou aqui juntando para dar a alguém. Não jogo no lixo, não. É separado minha sacola de vasos, de coisas que eu uso de leite natural, vaso de produtos de, humo. Também eu guardo o perfume, amaciante, muito tudo. Bem. É isso aí, legal. Coisa para o corpo, tudo eu vou guardando. Para dar alguém a sacola cheia de coisa. Se ele não pegar tudo, eu amarro e boto no lixo. Muito bem. Então, sua palestra está servindo para o mundo todo que estiver lhe ouvindo. Parabéns mesmo, professor Guilherme. Que Jesus te abençoe, te proteja, que você alcance seus ideais. Muito bem, ela mandou ali uma foto, Guilherme, de alguns lixos separados e mais algum áudio aqui complementando, né? Artes, faz arte também. Cestas de reciclagem. Muito bem. De garrafas também. Eu vou sempre guardando. Quando eu vejo, eu guardo. Porque eu gosto também de enfeitar garrafas. Reutilização, né? Isso aí também já está limpando o meio ambiente. Olha aí, Rosilê, né, trazendo exemplos, testemunhos aqui pra gente. Aqui. Boa. Pois ótimo. Temos também aqui o Evelyn Everton, trouxe aqui
Primeiro, ele, como tá fresquinho, a gente falou da escola, criança, eles, olha, tem que resolver, não é só crianças que sujam, mas os adultos, principalmente nas festas, em geral, no Brasil todo. Aqui, como é pequeno, se tratando do distrito, são mais os adultos, que precisam uma consciência também, né? Obrigado, Evelyn, sua posição é muito boa. E tem mais um áudio dele aqui, Gui. Neraldo, como o rapaz está falando aí, Igor, né? Gui, eu volto a reforçar, rapaz, o reflorestamento nas encostas, entendeu? O governo, ele faz isso, ele, junto com a Codesal, ele remaneja as pessoas para outras moradias. Mas tem pessoas que não querem sair daquele local. A gente entende que foi o canto que ele criou ali, que ele constituiu a família dele, aquele pedacinho que ele quer, mas ele sabe que corre o risco. Então, o Salvador foi feito aí um trabalho com a geomanta, em vários pontos, para evitar quem mora nas partes de cima ter um desabamento de casa em época de chuva, entendeu? Tem feito plantações nas áreas que eles estão construindo, metrô, VLT, que eles estão tirando aquelas árvores, mas eles estão plantando essas árvores em outros locais. E esse trabalho ele tem que se intensificar mais, principalmente nas escolas, principalmente no lar nosso. A gente dentro de casa, com os filhos, tem que estar mostrando, olha, isso é certo, isso não é certo. Sim, tem que fazer assim, assim. Eu quero que faça. Eu, por exemplo, Neraldo, eu não sou hipócrita, eu não sou santo. Eu já joguei muito papel na rua de dentro do carro, mas depois comecei a ter consciência que até quando eu fumava, eu apagava o cigarro no tapete do carro, eu tinha meu fusquinha, eu fazia isso, mas eu não jogava na rua, passei a ter consciência. Essa semana em Salvador, eu vi um cara dentro do ônibus, eu vi, assim, a 10 metros de mim, ônibus, o cara jogou a garrafa de água mineral. Imagine, velho. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que não estão nem aí para o meio ambiente, ele não sabe o que é que está causando. Então, o trabalho tem que ser realmente de muita informação, muita consciência, entendeu? Não se cansar, debater, educar, mostrar o que é certo. Forte abraço. Olha aí, Gui. Perfeitamente. Gostei muito da fala dele. De fato, tem que mostrar mesmo. Tem que exibir os problemas socioambientais, tem que buscar discuti-los, né? A escola, a comunidade, a família como um todo, né? Que são campos que nos educa. Buscar essa inserção da educação ambiental nas nossas discussões, né? E tentar compreender, né, esses problemas e buscar solucioná-los, né? Que é o que a gente mais almeja. Pois é, isso é importante falar, e a gente está trazendo um tema que provoca a gente, que nos conduz a uma mudança de comportamento, né? Eu já vi em Coité, tem as pessoas que passam dando aqueles panfletinhos, né? De dentista, empréstimo, aquelas coisas, e um dono de um comércio, uma mulher, eu vi, ela recebeu um desses panfletinhos e da frente do comércio mesmo jogou no chão. O que eu quero dizer, poxa, leva lá, bota no lixeiro. Enfim, a gente vê pessoas que, como a Evelyn disse, na sua maioria, o mau exemplo já vem dos próprios adultos que não dão exemplo, né? Exato, pois é. Por isso que, como eu venho falando, pode ser até, acaba sendo chato falar, bater na mesma tecla, mas é importante mesmo, gente, a escola, ela buscar meios para que a gente consiga discutir sobre esses problemas socioambientais, porque é algo muito relevante, é importante, né? Acaba afetando o espaço como um todo, seja o social quanto o ambiental, né? E quem acaba sofrendo somos nós, que a gente faz parte desse meio. Muito bem, professor, isso é importante, a gente está destacando aqui, agradecemos a participação das pessoas aqui, muito boa, viu, Gui? Isso é, tá de parabéns, conscientizar as pessoas, cuidar do meio ambiente. Joseni Pinheiro, obrigado, Joseni. Leila Simões, muito importante trazer problemática das IAs, olha assim, quanto ao consumo da água potável pelas data centers. Olha só, muitas pessoas desconhecem o problema que elas trazem para gerar, quanto ao consumo de água e crise hídrica que podem acontecer, já acontece em alguns locais. Infelizmente as pessoas perderam a sensibilidade,
ao longo do tempo e reconhecem as árvores hoje. Eu acho que é isso mesmo. Não como uma falta de fonte de vida, de alimento, de sombra, de regulação térmica e forma de embelezar o local e ver como algo a ser descartado. É triste. Parabéns a Leila Simões, uma fala muito contundente a dela aqui, viu, Gui? Falando sobre essa questão que você falou, não provocou aí de repente ali os data centers, né, as IAs, né, inteligência artificial, o uso ali, consumo da água, para muita gente acho que é algo distante aí, né? Bem distante, até a utilização da própria IA é distante para muitas pessoas e acaba, né, o consumo da água. Com certeza. Olha aí, legal, isso aí é para a gente poder entender um pouquinho essa realidade. Obrigado, Leila Simões. Você conhece, Gui? Leila Simões? Obrigado. Laila Simões, desculpa, alguém já me corrigiu aqui, viu, Laila? Então a fala da Laila é muito boa, gostei, trazendo essa realidade e o que ela falou da árvore, né? Tantos benefícios que ela citou aqui e que a pessoa só veio como um problema. Algo só a ser descartado, tem que limpar o ambiente para construir, para ampliar a urbanização, etc, coisa e tal, como diz meu amigo Netinho, e esquece dos benefícios que a árvore traz. Obrigado, Laila, assunto muito positivo aqui para a gente. E ela como sendo agrônoma, ela tem muito... Agrônoma ela é? Muito arcabouço aí para estar discutindo com a gente. Pois é, então acho que bateu certo aí, né, Gui? E falar de árvore como um problema, de fato, muitas pessoas pensam isso. Tu acabou citando o processo aí de urbanização. A principal coisa, um dos principais aspectos que são levantados no processo de urbanização é justamente desmatar, né? Você vai recuando, recua a cidadania, né, que gera desigualdades sociais, né? E acaba desmatando árvores, o meio ambiente e gera situações muito desconfortáveis e desfavoráveis, né? A universidade mesmo, que a gente vive o tempo todo ali, ela é uma área muito arborizada, porém a gente sempre discute que poderia ser mais, né? Poderia ser muito mais arborizada, mas também acaba sendo negligenciada. Pois é, gente, olha só, obrigado a fala de cada um que trouxe aqui pra gente, é uma provocação muito boa e que essa provocação fique para dentro de nós, né, que ela continue ecoando na nossa mente para que a gente, ao querer descartar algo fora do lugar certo, exigir, por exemplo, se aqui em Juazeirinho está faltando coletores de lixo, vamos exigir quem é organizador. Chama aqui o vereador Lindo, chama a Beca que está ali na organização. Beca, estão faltando aqui. O pessoal jogando lixo no chão, mas que está faltando lugar para coletar ali. Então, é um ponto que a gente pode cobrar enquanto sociedade, enquanto povo que desfruta do ambiente. Deveria ser assim, não é isso, Gui? E é um ponto importante, é um ponto inicial. Só que eu até levanto uma situação que mesmo tendo esses lugares de coletar, as pessoas ainda jogam o lixo na rua. E aí o que a gente pode pensar é justamente palestras, discussões, o que a gente está fazendo aqui, né, conversando para buscar mobilizar as pessoas. Eu vi que muita gente participou e que de fato se sensibilizaram com a situação, trouxeram exemplos aqui, né, para você ver que são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Muitas pessoas deixam lá, né, vê mas não enxerga. Isso, né? Verdade. Vê, mas não enxerga, acaba negligenciando aquela situação. A gente não vai sofrer isso agora, mas eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai acabar... Vai sofrer com essa realidade, né? Isso vários aqui. problemas, com certeza. Gente, é um assunto muito bom, estamos às 11h49 e a gente tem ainda muita coisa aqui, vamos dizer, para a gente falar, porque cada assunto provoca uma resposta, provoca uma reação, isso é muito bom. E o Evelyn falou em encostas, falou pessoas que às vezes não têm onde morar, a gente fala sobre desigualdades sociais, e a gente fala que dá para separar problema ambiental de desigualdade social? Não, eu acho que tem como separar não, né, Gui? Eu não consigo separar
Cada coisa é uma coisa. Eu não consigo. Claro que tem algumas desigualdades ali que de fato vão ser literalmente sociais, mas vão ter aspectos, problemas ambientais que vão estar vinculados à desigualdade social. Uma delas é o racismo ambiental, que a gente vê aí muito, né? Populações que vivem em periferia, em comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que sofrem com esse processo, né? Locais onde tem muita reserva de vento. A gente deu um exemplo aqui dos parques eólicos, que consequentemente acaba gerando essa desigualdade. A gente vai ter inúmeros impactos que são desproporcionais para a realidade daquelas pessoas, né? Crise climática também sendo extremamente agravante, né? O que acaba multiplicando os problemas socioambientais. E projetos políticos, né? Que acabam não gerando efeito, não surtindo efeito, ou eles até mesmo negligenciam, que acaba de fato gerando essas desigualdades sociais. Pois é, gente, é algo que a gente precisa estar provocando. E qual o papel da escola aqui? Você, enquanto professor, atuando nesse processo, né, da educação ambiental, qual o papel? O que é que vocês podem fazer enquanto escola, enquanto professor? Qual o papel de vocês? Olha, enquanto professor, enquanto um sujeito que está ali produzindo o espaço o tempo todo, a gente tem que observar, primeiro, a curiosidade dos alunos, para entender o lugar onde eles vivem. Então, é bacana a gente trabalhar com o nosso lugar, né? Eu sempre estimulo os estudantes, e aqui pensando em Juazeirinho, o Juazeirinho tem uma raiz cultural muito forte, que impacta diretamente na forma como a gente vive aqui e contribui na sociedade. Então, trabalhar a cultura, trabalhar o lugar onde eles vivem, é o cotidiano, é o dia a dia, é o espaço de brincadeiras, é o espaço de lazer, né? Então, trazer em primeira mão a importância do lugar que a gente vive, né? É um ponto que é muito importante. Então, a educação ambiental na escola, ela não vai ser apenas um conteúdo, né? Ela vai ser uma vivência porque a gente vai estar melhorando o ambiente onde a gente está ali o tempo todo vivendo, né? Então, ela acontece quando a gente, de fato, analisa mapa de uso de terra, né? E aí, já pensando na escola, mapa de uso de terra, a discussão sobre o clima e das mudanças climáticas e as mudanças que impactam diretamente na forma como a gente vive aqui, né? A gente fala sobre políticas de convivência com o semiárido. Então, eu dei o exemplo do programa Cisternas, que chegou aqui para auxiliar muitas pessoas e que depois, posteriormente, foi utilizado, criado outro projeto, né, de cisterna e água, para a utilização dessa água não só para consumo próprio, mas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, pensa muito no lugar, né? Pensa muito no papel que a escola tem para produzir esse sentimento de pertencimento em nossos estudantes, Sim. em nossa comunidade, né? Então, visitar áreas comunitárias, tem várias regiões aqui que trabalham com esses aspectos, né? Tem um lugar aqui perto, eu não sei o nome, mas eu sei que tem produção de abelha, eu acho. Eu não sei se foi do mesmo rapaz que falou. Não, eu acho que não, mas tem ali eu não lembro o nome do local, não é isso? Né? Perto do Sítio Novo, eu acho, enfim. Tem Caixa Prego, tem. Eu acho que é. Luciano, essa né? região Caixa aí. Prego, Uhum. tem sim. Então, áreas comunitárias, para compreender, de fato, o lugar que a gente vive. A gente ouve muito, né, do pessoal mais velhos aqui contando da situação, de como é que era a vida, né, do lugar que a gente pertence. Então, o papel da escola e o papel do professor, enquanto o indivíduo que vai estar ali transpondo o conhecimento, é significativo, porque há muita troca, né? A gente está aqui, muita troca. Sim, se fosse sim. só eu falando aqui, ia ser extremamente chato, mas a participação de vocês contribui para eu entender também outros aspectos. Então, a mesma coisa na escola. Vai ter alunos que vai dar exemplo da comunidade onde eles vivem, dos problemas que ocorrem decorrente da falta de água, da falta de chuva, do descarte de lixo. Enfim, contribui bastante, né, para o desenvolvimento. Pois é, gente. Olha, o professor trouxe para a gente essa realidade. Professor, e falar professor, a área que ele atua, geografia, né? Como é que a geografia contribui aí
nesse debate ambiental, porque geralmente a gente está vivenciando isso, né? Essa contribuição que você está trazendo aqui, que tipo de atividades ajuda os alunos a entender melhor o lugar onde vive, né? Como é que você traz esse contexto, né? Ajudar eles, colocar eles realmente no sentimento que você falou, usar de pertença, né? Como é que a geografia pode trazer isso? A geografia é uma ciência social, uma ciência humana que discute muito, Nero, e demais, a relação entre sociedade e natureza, né? Todo esse desenvolvimento, toda essa relação que existe entre sociedade e natureza, nós, enquanto produtores do espaço, a mesma coisa da educação ambiental. A educação ambiental ela tem muito esse lance de discutir sociedade e natureza, enquanto a geografia, como uma ciência que visa proporcionar essa análise mais crítica do espaço, né, da forma como a gente produz o espaço, e pensando em trabalhar a educação ambiental nas escolas, com a participação da geografia, o primeiro de tudo é pensar nos livros didáticos, que é uma ferramenta pedagógica importante para disseminar esse aspecto da educação ambiental. Então, modificar a apresentação da educação ambiental nos livros didáticos, trazendo um viés mais crítico. Isso quer dizer uma nova roupagem, né? Isso. Pensar a educação ambiental crítica nos livros didáticos, mas de maneira mais pedagógica. O professor ele pode, de fato, analisar o local, primeiro, onde está sendo desenvolvido aquele trabalho, aqueles projetos. A gente visitar áreas onde tem degradação ambiental e, a partir dali, discutir e trazer exemplos do cotidiano, tanto do professor como também dos alunos, né, investigar o que acontece no nosso território, né, a gente entender quais são as causas da falta de água, né, por que a chuva está sendo escassa, como que a nossa ação interfere nesses problemas. Então a geografia ela tem essa visão mais crítica, né, sobre o espaço, discutindo a relação entre sociedade e natureza, o que acaba casando com o que a educação ambiental nos proporciona. Pois é, Gui, você trouxe aí 11h57, creio que já está com fome não, né, Gui? Não estou não. Então, se você trouxe algo muito importante, que eu observo também, falar sobre o didático, né, o livro didático. Ele é um livro de amplitude nacional, né? Quando, eu não sei, você pode estar trazendo para a gente, quando é confeccionado o livro, ele tem esse olhar, o aluno quando vai pegar, ele pega um contexto talvez que não seja assim, né, do nosso semiárido, e é pincelado algo muito superficial. Você pode estar dizendo, me corrigindo ou não, mas, por exemplo, eu aqui estudando na minha região, semiárido, Juazeirinho, Coité, eu não pego um contexto mais aprofundado. E talvez financeiramente, eu não sei, para providenciar o didático, mas com base naquilo que cada um vive, eu creio que daria mais efeito, né? Você trazer, não, olha, traz um resgate mais no êxito no que a pessoa vive, né? Posso estar entendendo isso, na nossa região, e não lá. A gente precisa entender lá, o lá é superficial, mas o daqui é melhor, porque a gente vive aqui que a gente precisa transformar ambientes. Então, você acha que recai mais sobre você? Hoje você está lá em Feira de Santana, vai estar atuando lá e muito mais, mas você trouxe uma bagagem daqui. Então, você tem um contexto maior, que se fosse hoje atuar na região em Conceição do Coité, você teria uma bagagem, porque você viveu o clima para trazer. Você acha que tem a ver um pouquinho essa falta de contextualizar a área que cada um mora, vive? Eu acho que precisa, e aí o que a gente pode fazer, o movimento, é utilizar o livro didático como exemplo e adaptar para o nosso local, né? Então, o livro ele vai apresentar ali uma temática que envolve meio ambiente, que envolve os problemas ambientais, e o que a gente, enquanto professor de uma localidade que não vai aparecer de fato nos livros, né? A gente vai trazer causas, problemas ambientais e desigualdade social. Então a gente vai pensar ali na Amazônia, né, na questão do cerrado, das queimadas e tudo mais. E aí a ideia é sempre estar buscando adaptar, né, ou então deixando o livro de lado e partindo para uma lógica
da vivência do local, do nosso cotidiano, o que o professor também pode estar fazendo esse movimento. Como você falou, né? Partir a campo, né? Vou para campo. Pode ser também. A geografia entra mais pode entrar também nesse caminho, né? Para conhecer, levar o aluno a conhecer ali. Agradecer a Priscila Soares, parabéns, Gui Neraldo, assunto importante e necessário a ser discutido. Então, obrigado, Priscila, obrigado a Gracinha Almeida, bom dia. A Ana Rita, falando sobre, já pediu aqui o nosso amigo Beca, né, que está aí, sobre o dia que está, questão que os cachorros ficam rasgando, de repente a instalação de pontos para colocar as sacolas ali, não sei. Enfim, Gui, a gente falando de geografia, falando dessa inserção dela aí no dia a dia, no meio, para mudar a sociedade, e a gente já fazendo esse caminho, o quanto que é importante você, enquanto professor, saber, né? Conhecer, você foi para a feira, você conhecer campo, como é que feira funciona, porque é o dia a dia dos alunos no qual você está atuando, né? Você veio para Coité, saber como é que está o clima em Coité, como é que é a realidade, como é que é a política pública em Coité, para que você possa de fato ter êxito no seu ensino e ter bons frutos, né? Seria isso, né, Gui? Compreender justamente o espaço que a gente está inserido, né? O espaço onde a gente vai dar aula, então a gente vai sempre tendo que adaptar a nossa realidade. Então eu cheguei em feira, não conhecia praticamente nada, e aí consequentemente vai passando o tempo, a gente vai entendendo, né, o processo de urbanização e tudo mais. E aqui em Juazeirinho, Conceição do Coité, passei a maior parte da minha vida, então eu já tenho uma vivência maior, eu já sei como trabalhar tal temática, né? Então, e na geografia escolar, a gente trata muito o ensino de geografia partindo do cotidiano do aluno. Sim, e trazendo aquele aluno para dentro da sala de aula, como não só o aluno que vai sentar ali e vai só ficar escutando o professor falar, né? É o aluno que vai estar participando da aula, que vai estar buscando trazer exemplos, né? E não só da educação ambiental, aí eu já falo da geografia como um todo. Trabalhando aquilo que ele vive, né? Exatamente. Tá no assunto que ele vive. E aí faz com que o aluno ele fique conectado com aquele tema, com o assunto que está sendo abordado. Então isso é muito importante, né? Pensar também no aluno e não só no professor, não só na comunidade. Muito bem, Gui. Olha, a dona Martina, parabéns, Gui Neraldo. É o nosso professor Gui, né? Aqui nos dando essa oportunidade de conhecimento, de trabalhar essa ação. Agradecer a Franci, bom dia para você, bom dia a todos. Mensagens chegando aqui pra gente. E agora, Gui, a gente já quase finalizando por hoje, sim, viu, Gui? Sim. O cuidado ambiental. Você, enquanto professor, é só responsabilidade sua, é só responsabilidade da escola, esse cuidado aí. Tem que ser só você que tem que estar dando os direcionamentos, olha, aqui não é bom, aqui é o caminho certo. Só é a escola que tem que fazer isso, Gui? Não, eu penso, Nero, que a escola é o início, né, o projeto piloto ali daquela realidade. A escola, se todas as demandas recaírem em cima da escola, aí vai ser um problema muito maior, porque a escola já tem inúmeros problemas. Imagina. E recair ainda mais. Mas a escola ela vai ser a porta de entrada, né, para a gente discutir os projetos que, querendo ou não, vão ser compartilhados com a comunidade. E aí, consequentemente, essa comunidade ela vai abraçar, e eu tenho plena certeza que Juazeirinho abraça muitas causas sociais. A gente viu aí no asfalto, a gente viu em outros exemplos também. Juazeirinho é um local que abraça muito essas causas, né, gosta muito de auxiliar em várias situações. Então, trabalhando aqui, né, não recai apenas no professor, não recai apenas na direção da escola, mas também na forma de sensibilizar a comunidade, né, de tentar pensar políticas públicas que façam com que esses problemas ambientais diminuam, né? A gente já está aqui mobilizando. Eu já vi que o pessoal já está se mobilizando aqui, tentando conversar, convencer, né? Então a gente já começa a disseminar, compartilhar as ideias e, querendo ou não, começar a trabalhar com essa educação ambiental crítica, né? O pontapé a gente já está dando. Você já trouxe para a gente essa provocação, né, Gui? Exatamente. Um abraço, ela Josi, lá em Campinas. Olha aí, que orgulho, meu menino. Aí falando com você, Gui, tá vendo? Então, gente, o Gui já trouxe na sua conversa vamos dizer assim, um rodapé do que a gente pode fazer enquanto sociedade organizada.
porque ele trouxe o exemplo aí do asfalto, a gente viu, não é desmerecendo o político, a pessoa, mas várias pessoas, vários deles já trouxeram a provocação, cobrando do asfalto, mas bastou a sociedade, a população, ver que realmente precisa, e quando se uniram, a coisa surtiu efeito, está tendo resposta. Inclusive a gente está no dia a dia cobrando, né? A gente está ali apertando datas que aconteça, e não, quando eu faço uma cobrança, não é eu, é o grupo, é a comunidade, é a sociedade. Claro que tem que ter alguém ali para dar o primeiro passo, para puxar a corrida, mas é todo mundo junto. Quando alguém fala em nome de todos. Então, esse caminho, essa provocação que o professor Gui trouxe hoje para a gente, espero que a gente continue ecoando, a gente pode dizer isso, no nosso coração, o desejo, na nossa mente, a vontade de executar, e cobranças que vai melhorar para a gente, né, Gui? Porque, assim, isso é o que acontece quando a comunidade reconhece parte desse processo, né, Gui? Com certeza, né? Pensar no bem-estar da comunidade, né? Pensar no bem-estar social, na harmonia entre nós, sujeitos e o meio ambiente, que é onde a gente vive, né? O espaço onde a gente vive, o espaço onde a gente produz. Então, se a gente quer um bem-estar, a gente tem que ter um ambiente favorável. E o ambiente impacta diretamente na forma como a gente vive. E é aquela coisa, né? A educação ambiental também é educação para a cidadania, né, Gui? Com certeza. É justamente o que eu falei, né? A cidadania é nós, é pensar na gente, é pensar no nosso bem-estar, né? Pensar que a gente está o tempo todo produzindo o nosso espaço e produzir de maneira convicta de que a gente não vai impactar diretamente no meio ambiente, né? Que a gente vai buscar uma maneira adequada de estar produzindo esse espaço e que o meio ambiente ele fique intacto, por mais que seja difícil, né? Por mais que seja complicado, pensando em empresas privadas que invadem territórios e que acabam gerando essas desigualdades e os problemas socioambientais, ou até mesmo em processos de naturais mesmo, as queimadas naturais, como a gente vê aí bastante no Cerrado, né? Não é só ação antrópica, não é só ação do sujeito, como a gente vê aqui, né? Que tem uma falta de noção. Mas também esses pontos de problemas naturais gerados pela própria natureza mesmo, né? Mas é pensar no bem-estar social, é pensar no bem-estar, na harmonia que existe aqui na nossa comunidade, né? Principalmente aqui, uma região onde a gente sabe que é semiárido, a água é escassa, a chuva é escassa, né? Ela é bem periódica, né? Ou seja, ela vem em períodos curtos e muito abundante. E agora não está mais aquela sequência como anteriormente a gente vinha, né? Agora está aí esporádica, né? Acontece, não acontece. Exatamente. E a gente até escuta, né, dos mais velhos, que chovia bastante e tal, mas aí a gente pode pensar, né, por que essa chuva diminuiu a quantidade, a abundância aqui na região, né? Qual a causa, né? Exato, qual que é a causa? Será que só são fatores do clima, né? Será que está mudando? Mas quem que está mudando e por quê? Será que o homem, enquanto produtor do espaço, ele também está sendo um agente que modifica esse espaço, que modifica os aspectos climáticos? Então a gente tem que pensar também nisso, né? Pois é, olha a palavras sábias aqui do professor Guilherme. A gente poderia ir até mais tarde, né? Porque você sabe que tem muito conteúdo e a gente espera em um outro momento que você esteja disponível, claro, para estar tratando, porque a gente tem muita coisa, a gente pode falar assim, das pessoas, né? Em outro momento que às vezes camuflam o caso, que vê o problema, aqueles também que procuram inibir quem está lutando a favor do meio ambiente. Você citou as empresas, citou pessoas grandes, a gente vê o caso da Dorothy, né? Dorothy dos grileiros ali, a galera naquela região que ela foi morta, é Dorothy, né? Se não estou enganado. De uma ONG, eu acho que foi isso, que foi morta, né? Pessoas que defendiam o meio ambiente, a natureza, defendiam ali um grupo organizado e acabam sendo repelidas em estar tentando defender o bem para todos.
Então, quando a gente fala assim, se eu for sozinho, a minha voz vai ser calada. Se eu for na força só, eu paro por ali. Alguém vai me parar em algum momento. A política pública, aqueles que querem gerenciar negativamente, vão me parar, porque eu vou estar incomodando. Mas quando eu vou 20, 30, 50, 60 pessoas, a coisa já tem outra visibilidade, né, Gui? Com certeza. E quando incomoda é porque tem algo errado, que né? tem algo errado. Exatamente. A gente agradece, professor Guilherme. Guilherme, vendo essa realidade hoje, que a gente vive, você que veio estudando, veio conhecendo, veio mapeando as áreas e vai levar isso na sua bagagem para que aqueles que de você possam beber da água, né, da sua sabedoria, vamos dizer assim, possam cada dia mais melhorando. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estavam aqui, que deixaram a sua contribuição, deixaram a sua provocação? O que é a mensagem que você deixa para todos eles, Gui? Olha, eu acredito que a educação ambiental ela é um passo importante, né? É um caminho para que a gente busque cuidar do lugar onde a gente vive, né, do nosso território, de maneira responsável, né, observando as causas e os problemas e buscando solucionar de maneira coletiva, né, de maneira crítica. Né. Crítica não é estar reclamando, né, deixar isso bem claro, né. Quando a gente fala de crítico, não é de reclamar. Só mas aquele que reclama. Isso, é de pensar de uma maneira mais coletiva que vise melhorar aqueles problemas. Né? Não é de reclamar. Pô, você é muito crítico, não, você reclama demais. Não é isso. O crítico é aquele que vai pensar de maneira coletiva. Pensar diferente, né? Isso, exatamente. Então a gente tem que pensar nessa dinâmica de cuidar do nosso lugar de maneira também solidária. Né? Quando a comunidade inteira ela entende, né, o valor do ambiente, o valor da água, o valor do solo, da vegetação, das árvores. A gente viu que choveu, está tudo verde, está tudo bonito, né? E também das políticas públicas, que é um ponto extremamente importante para o desenvolvimento do local e, consequentemente, da busca por uma melhoria no meio ambiente. Então, a gente acaba fortalecendo o nosso futuro, porque isso daqui não é a curto prazo, vai ser a longo prazo. Né? Então, eu queria também agradecer pelo convite, pelo espaço, né? Por compartilhar aquilo que eu pude viver, que eu pude experienciar na escola, na universidade. Né? Esses anos de pesquisas aí foram extremamente importantes e eu queria compartilhar mesmo um campo da pedagogia, né? Um campo da educação que é muito importante e que aqui também a gente pode desenvolver projetos, desenvolver objetivos importantes, coisas importantes para a comunidade, para a escola, né? E que a gente possa ter um ambiente muito harmonioso e que a gente possa viver em um local que seja bom, que seja belo, que seja bonito e que a gente possa criticar de maneira responsável e solidária o nosso ambiente, buscar compreender de onde que vêm essas causas, esses problemas socioambientais e viver de maneira harmoniosa. Muito bem, olha aí, fica aqui a palavra aqui, parabéns a Laila Simões, falei certo, parabéns ao Guilherme, a Rádio Joá por trazer um debate tão vasto, que traz visibilidade para um tema tão importante a ser conhecido e incorporado ao cotidiano, ao dia a dia, né, Gui? Obrigado, Laila. Em breve, agrônoma ela? Quem sabe um dia ela também trazer um pouquinho para a gente, mesmo até de lá mesmo de feira, onde que tiver por aqui, a gente trazer também conteúdos da área dela que vão com certeza somar para a gente, né, Gui? A temática da agricultura familiar, que eu acho que pode servir bastante para a gente aqui, a comunidade. Sim. É muito forte a questão da agricultura familiar. Isso pode ajudar bastante mesmo. Então, Laila, o convite está feito, viu? Tá vendo, Laila? O professor Gui aí já intimou junto com a gente você trazer, Gui, esse debate aqui também para a gente, que é algo vivido, né, no dia a dia. Com certeza. Trabalhar com o cotidiano é um passo muito importante para a gente desenvolver a educação. Muito bem, Laila. Valeu, Guilherme, professor Guilherme, trouxe para a gente hoje. O convite também, Gui, está... não vou dizer convite, estou intimando você de novo em outro momento para a gente debater, porque a gente sabe disso, né? A gente pode saber agora também que é algo muito grande, que tem muita coisa para a gente falar ainda e provocar,
E aquele assunto que a gente repete, não é só hoje, não é só o dia do meio ambiente que é preciso ser provocado. Todo dia, o dia de mudar é todo dia, toda hora. E quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, né, Gui? Com certeza, né? O primeiro passo a gente já deu de estar compartilhando coisas muito importantes aqui sobre o meio ambiente, e a gente pode pensar, por que não, de maneira coletiva, a gente juntar um pessoal e pensar maneiras adequadas, né? Justamente, ações coletivas para que Juazeirinho ele cresça, né, de maneira exponencial, para que esse meio ambiente seja totalmente harmonioso. Pois é, trazendo seu conhecimento, né, a sua bagagem, unindo a nós, a população, tenho certeza que a gente pode fazer algo melhor, né, Gui? Muito, né? A união faz a força, e a gente já viu bastante isso. A gente traz uma frase que a gente trouxe no do asfalto: juntos somos mais fortes, né? Muito mais fortes. E mais longe podemos chegar. Professor Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Espero em outro momento você, também a professora Laila, poder estar aqui. Também, quem sabe, nós três... porque anda junto, né? Natureza, ambiente, conhecimento, acho que tem muito a somar para a gente, o nosso povo. A gente agradece a você que nos acompanhou até agora, todos que comentaram aí pelo Facebook. E olha só, Gui, você vê que foi bem expressivo, tanto aqui também no WhatsApp. Seu Juraci Carneiro, Juraci Mascarenhas, parabéns, professor, pelo tema, muito proveitoso. Obrigado. Seu Juraci Mascarenhas. Tá de parabéns, Gui, Jesus te abençoe. Então, a todos que trouxeram, né, a sua mensagem aqui, foi muito positiva. E quem sabe, tão logo em breve, professor Gui de volta aqui, trazer mais assuntos que possam nos provocar. Jesus abençoe sempre a sua caminhada, o seu trabalho. Conta com a gente também, não só em torcer pelo bom desempenho, mas também rogar a Deus que você continue sempre trilhando e gozando cada dia mais daquilo que você tanto sonhou, tanto estudou, e colocar em prática cada dia e ter sucesso, viu? Amém, amém a nós todos. Que Deus nos abençoe, viu? Acima de tudo. Amém, que continue aí nessa caminhada. Obrigado, gente. Tá na hora de comer. Nuni já preparou o rango aí, o Gui disse que tá na fome daquela, viu, Nuni? Prepara aí. Então, tá chegando já já. Então, um abraço a todos, até mais, que acompanharam aí pelo Face da nossa Joá FM, ó. Obrigado aí, fica com Deus, até mais.